Bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Bom, relembrando que tivemos na última aula sobre o dia 18, né? Agora já é dia 25, nós vimos o conceito de referencial, vimos, vimos o conceito de referencial, onde o referencial nada mais é do que um ponto de referência, um ponto de comparação, ou seja, como que a gente vai saber, por exemplo, se eu estou me movendo ou estou parado, né? Eu preciso de um ponto de referência. Como exemplo, a gente deu nosso modelo astronômico. Ou seja, eu estou parado em relação à Terra, mas em movimento em relação ao Sol. Vimos o conceito de inércia, que é a tendência do corpo de manter o movimento. O que significa velocidade? Que é a tendência do corpo, que é a variação do deslocamento em função do tempo, ou seja, quando uma pessoa se desloca de um ponto ao outro, ela leva um tempo. Essa relação se chama velocidade. Chegamos a fazer um exemplo, identificar, né, como resolver as questões. Cheguei a passar um dever para casa, a gente vai corrigir esse dever para casa e vamos ver o conceito de aceleração. Então, pequena dica: todas as aulas que estão sendo ministradas, elas estão no tempo bem curtinhos para não, vocês não perderem tempo. Entretanto, o que acontece? Como ano passado a gente teve o mesmo problema da pandemia, eu também gravei aulas na pandemia. Todos os vídeos que vocês estão vendo, eles estão no YouTube. E se vocês olharem no meu canal do YouTube, né, ó, grande coisa, existe algumas playlists exatamente referente a esses temas. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma playlist só referente ao primeiro ano do CIEP. Então, aqui eu tenho todo tipo de análise mais detalhada que a gente viu, ó, a parte de tipo de forças, as leis de Newton, a parte de vetores, cinemática, né, ó, movimento uniformemente variado, os primeiros vídeos no caso, né? Aí, de novo, a parte de lei de Newton, força de atrito, plano inclinado, ou seja, no caso, no YouTube, os vídeos eles estão muito mais detalhados, porque eles pegam exatamente todo o conteúdo que a gente viu. E aí, todos os vídeos que vocês estão vendo, eu já estou postando nessa lista. Então, qualquer dúvida que vocês venham a ter, dificuldade, procura exatamente aqui, que vocês vão encontrar um vídeo referente a esse conteúdo. Tudo bem? Então, continuando. Nosso exercício. Considere uma pessoa que resolve caminhar e sai do quilômetro 45 e chega no quilômetro 90. Sabendo que ela levou 2 horas, qual a velocidade da pessoa? Então vamos lá. O espaço inicial dela, nosso S0, é onde ela começou, que é no quilômetro 45. O espaço final dela vai ser onde ela terminou, que é nosso quilômetro 90. O tempo que ela levou é de 2 horas. Aqui o tempo está em segundos, mas por enquanto a gente não precisa lidar com esse empecilho. A gente vai ver a conversão tudo direitinho daqui a pouquinho. Como que eu vou calcular então a velocidade? Vou pegar a minha equação e vou substituir. Aonde ele terminou o movimento? Ele terminou no 90. Aonde ele começou o movimento? No 45. Quanto tempo ele levou para fazer isso? 2 horas. Pronto, já montei minha equação. Ó. Posso passar o 45 para o outro lado. Vai dar 45. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, minha velocidade ela vai ser literalmente igual a 45 dividido por 2. 45 dividido por 2, se a gente for calcular aí, vai dar 22,5, né? Vamos pegar a calculadora? 45 dividido por 2, 22,5. Perfeito. 22,5. Só que 22,5 o quê? Isso é importante a gente saber. É exatamente o quê? Eu tenho uma distância em quilômetros e outra em hora. Então, 22,5 quilômetros por hora. Então, essa vai ser a minha resposta. Tudo bem? Então, o que a gente viu até então? Nós vimos o que seria um movimento uniforme. O que é o um movimento uniforme? O movimento uniforme é um movimento onde a velocidade é constante, ou seja, eu corri de 45 a 90 na mesma velocidade. Só que não necessariamente isso vai acontecer, né? É muito difícil de ter 45 quilômetros em linha reta, certo? E você correr no mesmo ritmo. Geralmente você tem uma mudança. E o que caracteriza essa mudança
é o nosso conceito de aceleração. Então, a aceleração ela vai ser uma mudança dessa velocidade ao longo de um tempo. Da mesma forma que a gente tinha outra equação, que era S igual a S0 mais VT, aqui a gente vai ter uma equação parecida. V é igual a V0 mais AT. Então, V, velocidade final, V0, velocidade inicial, A vezes a aceleração, T, o tempo. Então, a aceleração é uma mudança dessa velocidade. Tudo bem? Então, o que acontece? Vamos ver, por exemplo, um exercício, um exemplo onde a gente pode ver essa aplicação dessa aceleração. Então, vamos pensar, para um avião decolar, ele tem que, praticamente, ele vai estar parado, certo? E aí, para ele poder sair do chão, ele tem que ter aproximadamente uma velocidade de 360 km por hora. Existe uma pista, nessa pista, ele tem que percorrer essa pista em 2 minutos, tudo bem? Então, qual a aceleração que ele vai ter? Então, repara que agora o sistema mudou. Por quê? Porque eu tenho uma mudança de velocidade. Que mudança de velocidade é essa? Vamos pensar ali primeiro. Primeiro caso, eu sei que a minha velocidade inicial, ou seja, com a velocidade com que ele começa o movimento, é exatamente quanto? Ela vale zero. Por que ela vale zero? Porque ele está parado, o avião está parado. Tudo bem? Qual a velocidade final dele? A velocidade final é a velocidade que ele quer atingir, 300 km, 60 km por hora. Certo? Repara como houve uma mudança de velocidade, existe o que a gente chama de uma aceleração. Tudo bem? Então, qual fórmula que eu vou utilizar? Eu vou utilizar exatamente a fórmula que a gente estava trabalhando, que é essa fórmula aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Qual foi o tempo que ele levou? Ele levou um tempo de exatos 2 minutos. Então, vamos lá. Para eu poder substituir os meus valores, primeiro eu tenho que verificar se as unidades elas estão coerentes. Então, vamos reparar aqui direitinho. Ó. Eu tenho que a minha velocidade está em quilômetros por hora e meu tempo está em minuto. Quilômetros por hora. O que significa 360 km por hora? A cada uma hora se move 360 km, certo? Então, repare que o tempo está um pouquinho diferente. Logo, eu preciso fazer uma conversão desse cara, ou seja, eu preciso converter esse cara para o nosso sistema internacional. Qual é o nosso sistema internacional? Distância em metro, tempo em segundo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de uma relação, que é essa. Então, a relação é exatamente essa. Significa que se eu tenho uma velocidade em km por hora e quero converter para metros por segundo, eu divido por 3,6. Se eu quero fazer o processo contrário, eu multiplico por 3,6. Então, eu vou pegar 3.600, vou dividir por 3,6, logo isso vai dar quanto? Pega a nossa calculadora, dividido por 3,6, eu vou ter exatamente 100. Então, eu vou ter 100 metros por segundo. Beleza. A cada 1 segundo ele anda 100 metros. E o nosso tempo? 2 minutos, cada minuto 60 segundos, 2 minutos 120. Então, ele tem 120 segundos para poder se mover. Então, como que eu vou calcular essa aceleração? Agora sim é só substituir. Ó. Eu vou ter minha velocidade aqui, ó, final, ela é 100. Minha velocidade inicial, 0, porque ele começou o movimento. E o tempo, 120. O 0 não vai influenciar na minha conta. Então, eu posso dizer que minha aceleração é exatamente 100 dividido por 120. Né? 120 passou para lá, dividindo. Então, se a gente fosse simplificar aqui, posso cortar um 0. 10 dividido por 12 vai ficar 5 dividido por 6. 5 dividido por 6 dá 0,8. Então, 0,8 metros por segundo ao quadrado. O que significa 0,8 metros por segundo ao quadrado? A cada 1 segundo, ele aumenta a velocidade em 0,8 metros por segundo. É essa a relação que a gente tem. Certo? Só que o que acontece? Quando a gente compara
né, a equação, porque aqui a gente viu velocidade e tempo, mas não viu distância. Então, para o nosso sistema, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Quando eu considero que eu tenho um movimento uniforme, ou seja, um movimento uniforme é um movimento que a velocidade é constante, que foi o primeiro caso que a gente viu. Tudo bem? A gente costuma chamar esse exemplo de um MU, movimento uniforme. Já o movimento uniformemente variado, o que é o movimento uniformemente variado? É um movimento onde minha velocidade varia. Ou seja, a gente chama esse cara de MUV. Então, nesse caso, eu vou ter a seguinte solução. Como a velocidade está mudando, eu vou ter a necessidade de criar uma nova relação, que se chama aceleração. Então, ela vai ser diferente de zero. Então, a gente tem aquela equação que a gente viu. Para relacionar a distância, eu pego essa equação e faço umas pequenas modificações. Tudo bem? Ou seja, ela vai ser igualzinha à equação, só que agora eu tenho um termo de aceleração. Tanto que se a aceleração for zero, ó, esse termo morre e eu tenho S igual a S0 mais VT. E eu vou ter a equação de Torricelli, que é uma equação de velocidade, e onde não tem o tempo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, agora, em vez de eu ter uma única equação, eu vou ter três equações para o meu sistema. E aí fica a questão, como que eu vou utilizar essas três equações? Qual a melhor equação a ser utilizada? Então, vamos para um exemplo que já está até feito aqui, ó, mas a gente pode pensar nele. Ó, um carro está se movendo com uma velocidade, vamos dar uma limpa nele só para vocês entenderem. Um carro está se movendo com uma velocidade de 72 km por hora. Quando avista um sinal de 500 metros de distância. Sabendo que ele consegue parar a tempo, quanto tempo ele leva para ele parar totalmente e qual a aceleração do sistema? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Ele vai estar se movendo a 72 km por hora, velocidade inicial, 72 km por hora. Já sabemos que temos que converter para metros por segundo, por isso que está aqui dividido por 3,6. E aí, quando ele vê o sinal a uma distância de 500 metros, ele para. Se ele para, a velocidade é quanto? Zero, porque ele não se move, não se desloca. Então ele pede para a gente duas coisas, o tempo e a aceleração. Como que eu vou calcular esse sistema? Então vamos pensar ali, eu tenho três equações para resolver. Qual delas eu vou utilizar? Eu vou utilizar a equação que tem a maior parte dos meus componentes. Então vamos lá, a primeira equação eu consigo usar? Não. Por que eu não consigo usar? Porque eu não tenho A e não tenho T. Consigo utilizar a segunda equação? Ela está aqui na frente? Também não, porque não tenho A e não tenho T. Me sobra quem então? Me sobra a terceira equação para poder utilizar. A terceira equação, eu tenho V, eu tenho A, não tenho A e tenho ΔS. Então, através da terceira equação, eu vou achar quem? Eu vou achar exatamente o nosso A. Como que eu vou fazer esse sistema? Já aproveitando aqui, eu vou só substituir. Ó. Peguei a minha equação, V igual a V0, mais 2A ΔS, velocidade é zero, velocidade inicial vai ser 20, distância 500. Fui substituindo, passei 400 para lá, ficou negativo, 0,4. O que significa ter uma aceleração de 0,4? Significa que ele está diminuindo a velocidade. No nosso caso, que a gente fez anteriormente, a aceleração aumentava, significa que ele aumentava a velocidade de 0 até 100. Aqui, como ele diminui, ele vai ter exatamente o contrário, por isso que vai ser negativo. Achamos no nosso caso a aceleração, falta calcular o quê? O tempo. Para calcular o tempo, ó, já utilizamos essa equação, me sobra duas. Como que eu vou utilizar essas duas equações? A primeira, se eu utilizar essa segunda equação aqui maior, ó, eu consigo identificar ele, porque eu tenho tudo menos o tempo, né? Tenho aqui, ó, S é a nossa posição final, que é 500, 0 seria a posição inicial, que a gente considera como zero, tudo bem? Velocidade inicial, 20. Tempo, a gente vai achar, aceleração 0,4 menos 0,4, t ao quadrado. Quando eu for resolver esse sistema, repare, eu tenho um t e um t ao quadrado.
Isso se resume a uma equação de segundo grau, ou seja, um negócio mais chato para resolver. A gente consegue resolver por quem? Pela primeira equação, que é mais simples. Então, se eu fosse substituir ela, como que ficaria? Ficaria algo mais ou menos assim, ó, onde eu tenho que V é igual a V0 mais AT. Minha velocidade final é 0, velocidade inicial 20, menos 0,4, né, o sinal acompanha, vezes T. Passo o 0,4 para cá dividindo. Como que eu divido fração com número com vírgula? Eu multiplico em cima e embaixo por 10. Então vai ficar 200 dividido por 4. Isso vai dar 50 segundos. Pequena dica. Como que eu sei se minha conta deu errado ou não? Se por acaso você achar que o tempo é negativo, então provavelmente vai ter alguma coisinha errada, algum sinalzinho trocado. Tudo bem? Alguma dúvida? Então a gente termina a nossa aula por aqui, certo? Vou passar uma atividade para casa, que vai estar junto nesse PDF para vocês resolverem, para a gente poder continuar na próxima aula. Na próxima aula a gente continua e faz mais exercícios referentes à parte de movimento uniformemente variado. Certo, gente? Então, até a próxima. Bons estudos!